O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Bom dia, caríssima irmã e irmã. Hoje, 2 de julho de 2020, estamos juntos mais uma vez para lermos e refletirmos sobre a Palavra de Deus, dedicada a cada um de nós no dia de hoje. Hoje leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, entrando em barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje podemos perceber que nós, como verdadeiros cristãos, aqueles que acreditam fielmente na presença, nos ensinamentos e no poder de Jesus Cristo, aprendemos em eternidade que para seguir a Ele e conseguir a graça que desejamos, é necessário ter fé. Então vamos primeiramente buscar o significado desta palavra tão simples e pequena, mas de uma força inimaginável num dicionário. Fé, uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. O Concílio do Vaticano II, em 1965, se pronunciou da seguinte maneira: ao Deus que revela, deve-se a obediência da fé, pela qual o homem livremente se entrega todo a Deus, prestando ao Deus revelador um obséquio pleno do intelecto e da vontade, e dando voluntário assentimento à revelação feita por ele. Ou seja, a fé não é um sentimento cego, nem um ato de confiança afetiva em Deus, mas sim uma atitude da inteligência que, movida pela vontade livre, diz sim a Deus que se revela. Nesta leitura, vemos logo no início, de maneira clara, o que a fé verdadeira pode conseguir. Apresentaram então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Jesus, vendo a fé que tinham aqueles que levaram o paralítico onde ele estava, o cura de sua enfermidade. Então, caros irmãos, eis aí a resposta de Jesus para nossas necessidades: a fé, a confiança, a voluntariedade de seguir a Deus. E vemos também a resposta de Jesus a esta fé: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O que ele quer dizer com isto? O pecado é aquilo que nos corrói, que nos deixa doentes. Quando Jesus nos perdoa, nos liberta dos nossos erros. Sentimos-nos mais leves, mais dispostos. Afinal, toda angústia, a aflição dos erros cometidos foram enfim curados por Deus. Porque nós cremos, temos fé e verdadeiramente nos arrependemos. Percebemos também que mesmo fazendo bem, Jesus acaba indo de encontro àqueles que dizem especialistas, que sabem tudo e, como no dia de hoje, tentam logo difamá-lo. Aí vem mais uma demonstração de que Jesus verdadeiramente é superior. E com isto, verdadeiramente Filho de Deus. Ele responde de maneira inteligente às difamações. Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Como acontece até hoje, há aqueles que, vendo a oportunidade de se manter, de aparecer ou simplesmente querer atrapalhar a vida dos outros, buscam de qualquer jeito, não importando os métodos, acabar com tudo, mesmo que tenha sido somente coisa boa.
O ser humano parece que ainda se prende ao início da criação e prefere ouvir a serpente a ouvir a voz de Deus Pai, aquele que o criou e lhe dá a própria vida. E dizem que somos inteligentes, mas Jesus dá uma resposta que eles não esperavam. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Não devemos nos amedrontar, devemos com fé e confiança na Santíssima Trindade, seguimos em frente. E se ficar difícil, faça como Jesus. Mostre que não importa as dificuldades. Se disser que aquilo que você faz, seguindo os ensinamentos de Deus através da igreja, está errado, mostre que é o contrário. Mostre o resultado da sua ação. Aí não tem jeito. Mesmo não gostando, não ter de aceitar. No fim, que sejamos como São Paulo, que nos disse pouco antes de ser imolado: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Que nós, como Paulo e tantos outros santos e mártires, tenhamos uma fé verdadeira, inabalável como a rocha, e sejamos verdadeiros instrumentos de Deus para a santificação da humanidade, especialmente nesses tempos difíceis. Então, caros irmãos e irmãs, busquemos nos unir e combater o bom combate, guardar a nossa fé e, enfim, terminar a nossa carreira com honra e com todas as virtudes necessárias para entrarmos no reino dos céus. Aproveite e visite a página do Vaticano na parte do Catecismo da Igreja Católica, que nos explica todo o significado da nossa profissão de fé. Deixo aí no texto o link para você aprender e fortalecer a sua fé. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.